te sentir a qualquer preço. Oh, Senhor, tu falas e eu te obedeço. Tua ausência é pior do que a morte, mas contigo é na fraqueza que sou forte. Quero ouvir a tua voz e quero caminhar por caminhos que me levam pra junto de ti. Quero ouvir a tua voz e então profetizar milhões de bênçãos pra mim. Eu não quero ser guiada pela emoção, mas guardar tua palavra em meu coração. Não quero errar, nem te entristecer. Ó Espírito de Deus, quero ouvir a tua voz e quero caminhar por caminhos que me levam pra junto de ti. Quero ouvir a tua voz e então profetizar milhões de bênçãos pra mim. Eu não quero ser guiada pela emoção, mas guardar tua palavra em meu coração. Não quero errar, nem te entristecer. Ó Espírito de Deus, ó Espírito de Deus, ó Espírito de Deus. Cumprimento mais uma vez a igreja com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por esta oportunidade tão feliz e tão rica que o Senhor nos concede de estarmos em sua casa ou ao lado, do templo, mas juntamente com a igreja do Senhor, podendo louvar e bendizer ao nome do Senhor Jesus, estar aqui com os irmãos e cultuando em Pau Amarelo Polo. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor, agradecê-lo pela confiança, nos facultar essa oportunidade de trazer uma reflexão na palavra do Senhor esta noite, culto da família. Agradecer também aos companheiros que aqui estão, que dão assistência ao nosso pastor Fábio. Deus abençoe a toda a igreja. Rever alguns irmãos é uma alegria. Pau Amarelo Polo, Pau Amarelo 1 foi a primeira congregação que nós congregamos aqui na área da praia, quando saímos da expansão lá, quando fazíamos parte no Vasco da Gama, a expansão lá no Recife, e aí viemos para cá, para Paulista. 2017 foi 8 anos, 8 anos já estamos aqui na área. Eu e minha esposa, que me acompanha, está ali. E me veio uma lembrança muito boa, pastor, de alguns anos atrás. Eu acho que foi minha última escala aqui, antes de ir para Pau Amarelo 3. Hoje a gente coopera ali com o nosso presbítero Ney, Pau Amarelo 3, e minha última escala aqui foi num culto de crianças, no aniversário de crianças, ou se não me falha a memória, foi no mensal das crianças. E aí eu até mencionei dizendo que, rapaz, pregar para as crianças, que alegria, pregar para os filhos dos irmãos, mas ainda não sou pai, mas tenho um sonho muito grande de ser pai, e tenho certeza que Deus vai abençoar a minha esposa com a coroa do casamento, que são os filhos, e a gente vai ter pelo menos 3 filhos. A igreja diz amém, os irmãos gritaram amém. A esposa ficou vermelha lá no meio da igreja. Passou o seu tempo e a gente veio com a promessa de filho ou filhos para cá, para Pau Amarelo, e foi passando o tempo, e depois de 10 anos de casados, no total, Deus nos presenteou com o nosso filho, nosso príncipe, que está no ventre dela.
e já está com 8 meses de gestação, já está bem pertinho de nascer. Coração do pai, o coração da mãe muito ansioso, mas com essa lembrança eu glorifico a Deus e agradeço a essa igreja que tem nos carregado em oração. Muito obrigado, meus irmãos, meu agradecimento da minha esposa, da minha família, por vocês, por Palmo Amarelo 1, que tem orado por nossa família. Quem pode dizer amém? Amém. Muito bem. Eu queria compartilhar um texto bíblico com a igreja. Rogo as vossas orações ao meu favor, para que o Senhor nos auxilie. Contamos com a ajuda indispensável do Espírito Santo. Agradecemos essa honrosa oportunidade que sempre fazemos questão de dizer que é uma oportunidade muito honrosa, pregar a palavra, falar a palavra, mas essa oportunidade que é honrosa traz consigo um grande peso de responsabilidade, não é? Mas confiamos em Deus e também nas orações da Igreja do Senhor Jesus. O texto bíblico que lemos no capítulo 19 de Lucas, lemos os versículos de número 5 e os versículos de número 9 e 10. Passagem bíblica que, embora seja bastante conhecida e pregada pela Igreja do Senhor, com certeza esta noite Deus também tem através dela grandes verdades para falar ao nosso coração. O Evangelho de Jesus, este Evangelho que durou aproximadamente 3 anos e meio, Jesus em seu Evangelho, que teve por um Evangelho pregado e um ministério tríplice, por assim dizer, ele que pregava, ele que ensinava, mas também ministrava prodígios, milagres, maravilhas, como também curas. No seu ministério, Jesus, ele sempre, em oportunidades que teve, ou em convites que lhe eram feitos para adentrar a casa de alguém, Jesus nunca recusou ir à casa de alguém. Todas as vezes que era solicitado, todas as vezes que alguém clamava, ou todas as vezes que alguém o convidava para a sua casa, Jesus prontamente se dispunha a ir. E nós vamos observar que nesse episódio com Zaqueu é diferente. E antes propriamente dito de falar acerca deste episódio de Zaqueu, entendendo que Jesus não hesitava a ir à casa de alguém quando o convidava, se formos por lembrança, no capítulo 7, versículo 36, no mesmo Evangelho de Lucas, Jesus recebe um convite para adentrar a casa de um certo homem por nome de Simão, fariseu. E recebendo esse convite, a Bíblia diz que Jesus se dispõe a ir. E quando Jesus vai até a casa de Simão, a Bíblia enfatiza que uma mulher, esta mulher que apresentada como uma mulher pecadora, percebendo a presença de Jesus, ela aproveita a oportunidade. E a oportunidade que ela aproveita, ela se debruça diante dos pés de Jesus e ela começa a chorar nos pés de Jesus, e com as suas lágrimas ela lavava os pés de Jesus. Consigo trazia um unguento, um perfume que naquela época tinha como muito caro, ou um dos mais caros da época, mas ela despeja o perfume nos pés de Jesus, ungindo os seus pés, e ela começa a beijar os pés de Jesus. Neste episódio a Bíblia diz que Simão, fariseu, aquele que percebe o ato desta mulher, ele fala consigo mesmo e julga, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é esta mulher, pois é uma pecadora. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele agora vira para Simão
E agora começa a falar com Simão, fazendo-lhe uma pergunta. E a pergunta é: Simão, posso te fazer uma pergunta? Faze-a, mestre. Certo credor, Simão, tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500, outro 50, mas nenhum dos 2 tinha como pagar. A Bíblia diz que o credor perdoa a dívida de ambos. Responde-me, Simão, quem o amará mais? Simão responde ao Senhor: pois bem, Senhor, com certeza é aquele que devia mais. Muito bem, Simão, respondeste isto bem. E agora Jesus vira para a mulher e diz: viste esta mulher? Simão, adentrei a tua casa e, como de costume, não me recepcionaste lavando os meus pés e lavando as minhas mãos. Mas esta mulher não tem cessado de chorar e lavar os meus pés com as suas lágrimas. Simão, não ungiste a minha cabeça com óleo, mas esta mulher com unguento ungiu aos meus pés. Simão, não me recepcionaste também, como de costume, com ósculo santo, que é o beijo no rosto, mas esta não tem cessado de beijar os meus pés. Tudo que era para tu fazer, Simão, da cintura para cima, tu não fizeste, mas esta fez nos meus pés, denotando total humilhação, mas ao mesmo tempo reconhecimento de uma grande majestade. Jesus começa a falar, Jesus começa a com Simão tecer essas palavras, e a Bíblia diz que ele olha para a mulher, libera uma palavra de perdão de pecados e manda que ela vá em paz. O interessante do detalhe aqui é que esta mulher não abriu a boca para falar nada. Quando Simão a julgou, o Senhor Jesus viu, e é interessante que quando ele julgou, ele não alçou voz. Ele não gritou dizendo: é uma pecadora, Senhor. A Bíblia diz que ele consigo mesmo pensou. E Jesus já tinha entendido a mensagem e abriu a boca para falar pela mulher, que só teve atitudes. E as atitudes dessa mulher fizeram com que ela angariasse perdão de pecados. O detalhe aqui é: ela não abriu a boca para falar, mas o Senhor Jesus falou por ela. Quem pode dizer amém, irmãos? Ela não abriu a boca, ela só fez chorar, ungiu os pés de Jesus e não cessava de beijá-los. O detalhe aqui é muito importante, porque quem sabe essa mulher poderia tentar falar alguma coisa, tentar se explicar de alguma forma ou se justificar, ou tentar de fato resolver com as próprias mãos alguma coisa diante até de Simão, mas ela não perdeu tempo. Ela sabia que precisava investir tempo e precisava de perdão de pecados, e era nos pés de Jesus. Escute, isso aqui eu quero parafrasear para você. Não vai precisar você abrir a boca para discutir, nem falar ou se explicar com alguém, mas diante dos pés de Jesus, Ele falará por você. Ele se responsabilizará pelas palavras, e você somente nos pés deles vai chorar. Escute só o detalhe: essa mulher não chorou pouco, ela chorou muito. A gente não tinha pista naquele tempo asfaltada, a maioria era de barro. Jesus, que transitava para um lado e para o outro, com certeza suou, com certeza sujou os pés, com certeza juntou com suor, barro, areia. Essa mulher não chorou pouco, ela chorou muito. Essa mulher não gastou pouca lágrima, ela investiu muita lágrima, mas ela investiu lágrima no lugar certo, nos pés de Jesus. Na oportunidade de uma casa, Jesus foi
Quem deveria receber perdão de pecados ou uma mudança real, não recebeu porque não queria Jesus por quem ele era, queria Jesus por sua fama. A Bíblia diz que a fama de Jesus crescia, a popularidade de Jesus aumentava. Entendendo isso, Simão chamou para que quando alguém olhasse para Simão, dizia: rapaz, ele é considerado, Jesus foi na casa dele. Mas tudo que era para fazer, Simão não fez, a mulher fez, aproveitou a oportunidade e o perdão de pecado foi liberado para a glória de Deus. A Bíblia diz que em outro convite, Jesus ainda no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículo 40 em diante, Jairo convida Jesus. E o detalhe aqui é que Jairo convida Jesus agora para que operasse um milagre na sua filha. E o detalhe é, Jesus se propõe aí. E ao passo que Jesus se propõe aí, no meio do caminho, como Jesus sempre era cercado por multidões, no meio dessa multidão, a Bíblia apresenta uma mulher que padece há 12 anos com fluxo de sangue. E esta mulher, entendendo que já tinha gastado todos os seus haveres e os seus recursos com todos os médicos possíveis daquela época e não tinha resultado algum, ela percebe que Jesus vem passando. E enquanto Jesus vem passando, ainda muito frágil e debilitada, ela diz: se eu conseguir tocar pelo menos na vestimenta dele com fé, eu serei curada. A Bíblia diz que mesmo com a multidão tocando Jesus, apertando Jesus, quando ela toca na sua vestimenta, na orla da sua veste, a Bíblia diz que Jesus para. E quando Jesus para, não só ele para, mas o fluxo também para, é estancado instantaneamente. Jesus para e diz: alguém me tocou. Mestre, a multidão te aperta e te oprime. Tu dizes que alguém te tocou. Quem te tocou, mestre? Quem não? Calma, alguém me tocou. Não foi quem? Quem não tem CPF? Foi alguém me tocou. E esse alguém me tocou diferente e saiu de mim virtude. E virtude aqui é poder, literalmente, para curar. Diante de uma grande multidão que muitas das vezes me quer por milagre somente, que me quer por saciamento de fome, de sede, alguém me tocou, de fato precisava de cura, mas esta cura traz consigo também salvação de alma para a sua vida. A Bíblia diz que esta mulher não tem como mais se esconder, e ela se apresenta e diz: foi eu quem toquei, Senhor. Vá em paz, minha filha. Jesus libera para ela cura. Mas Jesus não esqueceu da filha de Jairo, ele ainda está no caminho. E estando ele no caminho, indo de encontro a ela, a Bíblia diz que alguns homens aparecem diante de Jairo e diz: não incomode mais o mestre. Não o incomode mais. Ela já está morta. Jesus libera uma palavra: calma, se tranquilize, creia tão somente. A Bíblia diz que Jesus chega até a casa. Os que estavam tocando o instrumento e chorando, Jesus dá uma palavra dizendo que ela não está, ou se está morta, ele vai trazê-la à vida. E todos aqueles que escutam a palavra de Jesus, a Bíblia diz que ele sorri. Os que estavam chorando de mentira, agora passam a sorrir. Jesus tira-os de dentro da casa, adentra com o pai, com a mãe, traz uma palavra à menina, torna a vida, e o milagre naquela casa acontece. O detalhe é que Jairo era chefe,
O detalhe é que Jairo tinha posição. O detalhe é que Jairo era alguém reconhecido e conhecido. Mas ele entendeu que diante de Jesus não dá para chegar com altivez. Diante de Jesus, somente com quebrantamento. Somente prostrado, reconhecendo quem ele é. Aleluia. Aleluia. No Antigo Testamento, Israel não queria se dobrar. Aí Deus disse: eu vou quebrar a cerviz de Israel. O que é a cerviz? É um osso que fica aqui bem pertinho do pescoço. Eles não estão querendo se dobrar, mas eu vou dar um jeito de dobrar eles. Porque quando a gente não se dobra, Deus tem um jeito de dobrar a gente. Deus tem um jeito de fazer a gente se quebrantar. Às vezes ele abre as portas, abençoa, e a altivez pode até querer alcançar o nosso coração, mas não pode minar e ficar. E Deus sabe disso. Aí ele leva a gente para o caminho. Aleluia. E o caminho muitas das vezes é para a gente se quebrantar diante dele. Porque sem quebrantamento não há milagre. Sem quebrantamento não há transformação. Sem quebrantamento não há mudança. Sem quebrantamento não há atendimento de pedido. Mas Jesus atende a quem pede a ele com o coração quebrantado. A quem pede a ele com o coração prostrado, reconhecendo quem ele é. Jesus recebe o convite, e por último exemplo, ainda no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38, de ir até a casa de Marta e Maria. E Jesus vai, e o detalhe que a gente sabe é que Marta fica muito preocupada com os afazeres da casa, se preocupa em organizar uma coisa aqui, outra coisa ali. E Maria prontamente se prostra diante dos pés de Jesus. Aleluia. Se prostrando ela diante dos pés de Jesus, a Bíblia diz que Marta chama o mestre e diz: Senhor, não te incomodas de que eu sirva só? Será que dá para o Senhor dar uma palavra a Maria para ela vir me ajudar? A palavra de Jesus sem Maria precisar falar nada. Uma mulher pecadora sem precisar falar nada. Jesus falando por ela. É Marta, tu estás ansiosa e afadigada com tanta coisa, Marta. Mas Maria está aproveitando a melhor parte de qual não lhe será tirada. Maria está ouvindo a palavra, Marta. Maria está guardando a palavra, Marta. Esta é a melhor parte, Marta. A palavra dela não será arrancada do coração. Aleluia. Eu sempre digo, ainda que queimem os exemplares sagrados da Bíblia, nunca arrancarão a palavra que está guardada no meu e no teu coração. Lá atrás quiseram queimar os exemplares sagrados. Hoje querem mudar alguns textos bíblicos para fazer com que esses textos não incomodem alguns grupos que professam outra fé. Mas ainda que façam isso, nunca arrancarão a palavra do meu e do teu coração. Todo convite que Jesus recebia para ir a uma casa, ele ia. Ele ia e sempre ia com um propósito. Na casa de Zaqueu, o detalhe é que Jesus está adentrando a Jericó. Enquanto ele está passando, a Bíblia apresenta Zaqueu, publicano, chefe, rico. E outro detalhe, que é detalhe que impedia Zaqueu ir até Jesus, é que ele era pequeno. A Bíblia apresenta ele como um homem de pequena estatura. E ele, quando percebe que não consegue ir até Jesus pela multidão também que o cercava, ele tem uma ideia.
E a ideia dele é subir até uma árvore, apresentada como figueira brava. Essa figueira brava aqui representava a própria vida de Zaqueu. O significado desta figueira aqui, ou figueira brava, para a vida de Zaqueu, era alguém que não tinha frutos, alguém que não produzia, alguém que era olhado por ser publicano, coletor de impostos para um outro governo. Na maioria das vezes, esse governo, por ser estrangeiro, esse publicano também era geralmente desonesto. Isso dificultava a aproximação de Zaqueu diante de Jesus. Mas quando ele vê Jesus passando, ele diz: eu vou subir aqui porque daqui eu vou ver ele. A ideia de Zaqueu é interessante, mas a Bíblia diz no capítulo 19, versículo 5, que a gente leu: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, para onde? Para onde Zaqueu estava, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. O detalhe aqui é que Zaqueu subiu para ver Jesus, mas Jesus viu Zaqueu primeiro. Aleluia. Glória a Deus. Eu fico imaginando Zaqueu dizendo: quem disse meu nome a ele? Quem foi que falou alguma coisa de mim? Aleluia. Zaqueu, eu te conheço, Zaqueu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Alguém me convidou para casa e eu fui. Operei milagres, mas na tua casa hoje quem vai sou eu, sem tu me convidar, Zaqueu. Mas eu entendi o intento do teu coração. Aleluia. Eu entendi o intento de tu querer me ver, Zaqueu. Saber quem sou. Por isso eu digo a ti, Zaqueu: Zaqueu, desce depressa hoje. Eu vou repousar dentro da tua casa. A Bíblia diz que Jesus adentra a casa de Zaqueu. Jesus é julgado por entrar dentro da casa de um pecador. Mas a Bíblia diz que Zaqueu recebe Jesus com júbilo. Recebe Jesus com alegria. E a Bíblia diz no versículo de número 8: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quando Jesus adentra a casa de Zaqueu, Zaqueu recebe ele com júbilo, com alegria. Zaqueu alça a voz e começa a falar com Jesus de uma mudança que Jesus não precisou nem falar com ele. Sabe o que é isso aqui? Jesus não só entrou dentro da casa de Zaqueu, entrou na casa e no coração e fez uma faxina, tirando tudo que era lixo de dentro do coração de Zaqueu. Já percebeu que quando alguém de fato se converte a Jesus, abre o coração para Ele e quer de fato mudança por Ele, parece que ninguém precisa pedir nada. Ele sabe que está errado, ele sabe o que precisa mudar. Aquele que era chamado de repente de Zé da Pinga é transformado para irmão José. Porque quando se converte de verdade, há uma mudança, há uma transformação. Aleluia. Alguém que olha diz: rapaz, eu não estou nem reconhecendo, é ele. É não, rapaz, parece com ele. Outro diz: será que é ele? Ele alça a voz e diz: sou eu mesmo. Porque o Senhor é quem transformou a minha vida. Mas ao passo que ele entrou dentro da minha casa e no meu coração, eu quis esta mudança. Eu quis esta transformação.
Aleluia. Aleluia. Quem sabe você já serviu ao Senhor. Quem sabe você já teve oportunidades de ter Jesus lá dentro da sua casa. Porque às vezes alguém mora num palácio, numa cobertura, e distante está o Senhor da sua casa. Mas às vezes tem um irmão tão simples, com um sofá dentro de casa até furado, mas Jesus faz questão de descer lá. Aleluia! Jesus faz questão de habitar lá e dizer: aqui a minha paz impera. Aleluia. Aleluia. Jesus quer transformar a tua vida entrando na tua casa e no teu coração. Jesus quer fazer na tua vida uma mudança de 360 graus. Um giro. Uma mudança que a tua família vai perceber. Aleluia! Uma mudança que teus amigos vão perceber. Uma mudança que alguém lá no teu trabalho vai dizer: rapaz, eu acho que não é brincadeira agora não. Eu acho que ele acredita de verdade agora. Aleluia. Já aceitou, saiu, veio, voltou, foi, voltou. Mas agora eu acho que é de verdade, porque estou vendo um negócio diferente do rosto dele. O comportamento é diferente. As palavras são diferentes. O andar é diferente. A vestimenta é diferente. É porque Jesus entrou na casa e entrou no coração e fez mudança. E fez transformação. Aleluia. Se tu queres esta noite que Ele entre na tua casa e no teu coração, fazendo a mudança necessária que precisa ser feita na tua vida, para que através da tua vida outras vidas conheçam a Jesus. Tome esta decisão feliz e acertada hoje. Com certeza será a tua melhor decisão. Com certeza será a tua mais acertada decisão. E a partir de hoje será um divisor de águas na tua vida. Será um divisor de águas na tua vida. Ah, irmão, minha vida está uma dificuldade, o senhor não sabe como eu estou. A minha vida está de cabeça para o ar, eu não sei e não tenho perspectiva de futuro. Meu passado é muito obscuro. O teu passado tu não muda, mas o teu presente e o teu futuro pode ser mudado hoje, a partir de uma decisão tua. Não dá para voltar atrás e mudar o passado, mas dá para tomar a decisão hoje e mudar o percurso da vida. Ele está te dando a oportunidade hoje. Abraça essa oportunidade hoje e vem. Abraça esta oportunidade hoje e vem. Ele fará algo novo na tua vida e o nome dele será glorificado. Quem pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. No teu viver existe um vazio, e se não podes cantar os que cantam pra Jesus. Primeira vida para Jesus nessa noite. Quero lhe convidar. Vem aqui na frente. Jesus pode fazer o que você não pode fazer. Jesus pode fazer o que você não pode fazer. Fique em pé, igreja. Feliz serás, Jamais será. convida essa pessoa que está do seu lado. Diga: olha, vá para Jesus. Jesus é o melhor caminho. Jesus é a melhor opção. Jesus é o melhor amigo. Jesus é a melhor escolha. Jesus é o melhor companheiro. Jesus é melhor do que qualquer coisa. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Coração entregar. Vem para Jesus. Ele é melhor. Ele é melhor.
Jesus é melhor? Levanta a tua mão. Você tem certeza que Jesus é melhor? Jesus foi a melhor escolha. Jesus foi a melhor opção. Jesus, Ele te trouxe aqui, meu irmão. Ah, se embora não, se aceitar Jesus não. Vem. Coração para Jesus. Entrega as tuas emoções para Jesus. Entrega os teus medos para Jesus. Deixa Ele resolver o que você não pode resolver. Aleluia. Querida igreja, a gente vai orar. Mas tem um texto que ele estava lendo que eu pensei comigo. Entre Marta e Maria. Quem se incomodou foi quem? Foi quem se incomodou, foi Marta. Maria sentada ouvindo o ensino de Jesus. Maria sentada sentindo Jesus ensinando a ela. Que privilégio que Maria teve. Aí Marta disse assim: eu preciso de ajuda. Eu preciso de alguém para... que é tanta coisa para fazer aqui. Mas Jesus vê o que ninguém vê. Jesus vê Marta fadigada. Jesus vê Marta ansiosa. E disse: tu estás fadigada e tu estás ansiosa. Mas é necessário comida. Não é necessário arrumar muita coisa. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Tem hora que a gente quer fazer o melhor. E não está errado fazer o melhor. Chegou Jesus na casa. E aí Jesus chega e a gente vai organizando as coisas, porque não é outra pessoa a não ser Jesus. Não se sabia quando iria receber Jesus na casa de novo. Mas melhor do que carro, melhor do que móvel, melhor do que qualquer coisa, irmão, está sentado perto de Jesus. Oh, meu Deus, Deus está mandando uma palavra para você que veio cansada, fadigada, você que veio ansioso nessa noite. Jesus é suficiente para a tua vida. Jesus é bastante para a tua vida. Pare e se aproxime mais de Deus, porque a ansiedade vai sair nessa noite. A fadiga vai sair nessa noite. Você crê? Levante sua mão. Oh, Espírito Santo de Deus, Ele está trabalhando nesse lugar. Para você que está com a mão levantada, para você que está preocupado, para você que está ansioso, para você que está fadigado. Ah, meu Deus. É tanta coisa para resolver. É tanta coisa para agir. É tanta preocupação na mente. Pare tudo. Pare tudo, porque Jesus vai passar. Aleluia. E Ele vai te convidar para descer depressa. Você vai descer como um Zaqueu desceu. E Ele vai mudar o que você não consegue mudar. E Ele disse assim: olha, hoje entrou a salvação a essa casa. Jesus vai entrar com providência onde você não pode entrar. Eu acredito, Jesus. Hoje entrou a salvação a essa casa. Aleluia.
Aleluia! 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 Receba uma palavra de ânimo da parte de Deus para a tua vida. Ele vai entrar com salvação. Ele vai entrar com salvação. Ele vai entrar com salvação na vida de alguém que você veio aqui cansado, fadigado, preocupado. Ele vai entrar com salvação. Ele vai entrar com providência. Eu quero orar, mas o Espírito Santo de Deus me dá essa palavra para você. Escolha a melhor parte. Escolha a melhor parte. Adore a Deus em qualquer lugar. Se quinta não tiver templo para adorar, a gente adora aqui de novo. Tá me escutando? Se quinta não tiver templo para adorar, a gente adora aqui de novo, irmão. Esse momento é muito bom e é muito especial. A gente está aqui adorando ao Deus Todo-Poderoso, olhando para o céu, para um Deus que vai voltar e buscar os céus. Esse céu, a Bíblia diz que está na palma da mão dele. O que é a tua ansiedade, o que é a tua fadiga, na mão do Deus Todo-Poderoso nessa noite. Vá para casa diferente, porque o Espírito Santo de Deus me disse que está mudando o coração aqui nessa noite. Vá para casa alegre, porque o Espírito Santo de Deus me garante que está trabalhando na vida de alguém aqui nessa noite. E alguém vai ver você diferente. Não está mais ansioso, preocupado, angustiado. O Deus que nós servimos, Ele disse: vai mal, vai fadiga, vai cansaço. E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou adorar, eu vou servir, eu vou ouvir a sua palavra, eu vou meditar na sua lei, eu vou me aproximar mais de Deus. Se aproxime mais de Deus. Deus está no controle de tudo. Olha, entrou no talão para a obra R$180. Quinta-feira entrou 200. No meio da semana uma irmã mandou R$100. Deus está no controle de tudo. O que estiver faltando, Deus vai prover. Quem crê? Porque a gente não está aqui, irmão, como quem não estivesse na direção. Vocês não estão aqui adorando à toa. Deus que cuida de mim e de você, Ele vai mandar o necessário para a gente entrar, adorar, glorificar. Volte para casa tranquilo, e quando alguém disser: como está o trabalho está uma bênção. A chuva Deus segura, o vento Ele faz soprar, porque não tem ar, não tem ventilador, mas o natural do Deus está agindo. E a gente está aqui, né? E não está na brisa do Espírito Santo de Deus nesse lugar. E não está a presença de Deus aqui nesse lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem está sentindo? Quem está sentindo? Oh, Espírito Santo de Deus. Nós vamos orar. O trabalho segue no departamento. Segunda oração. Muito bem. Segunda tem oração. Terça é o mensal, né? Da classe Adalp. Faz o mensal, a oração aqui dentro, aqui no departamento, junto com a campanha evangelizadora. Na quarta-feira tem o quê? Oi? Uma Adalp. Uma Adalp está aqui orando. Na quinta-feira tem o quê? A quarta-feira, o ciclo de oração. Vai fazer lá de novo. A nossa dirigente não pôde vir hoje, mas quarta-feira vai lá. Eu vi a foto, as irmãs estavam tudo lá, animada. E a nossa dirigente aqui do conjunto, que é dirigente lá, estava lá com as irmãs de lá apoiando o trabalho. E o trabalho lá estava cheio, a igreja lá estava cheia. Foi uma bênção. E quando for na quinta-feira tem o quê aqui? Santa Ceia. Quinta-feira temos Santa Ceia. Quinta temos Santa Ceia. Então uma
gambiarra aqui, um negócio ali, uma luzinha dessa assim, entrou aqui dentro, a gente vai fazer Santa Ceia. Certamente o forno vai estar pronto. Mas todo dia eu vou informando os irmãos nos grupos que temos, os andamentos das coisas. Chegar em casa hoje, vamos fazer uma oração de madrugada, vamos orar. Bota o relógio lá para despertar 1 hora, 2 horas da manhã. Vamos orar alguns minutos para que o Senhor continue trabalhando neste lugar. Sábado tem culto. Semana toda vai ter trabalho, irmão. Vai ter trabalho. Daqui a pouco a gente está fazendo a obra, viu? Daqui a pouquinho. Eu quero agradecer a todos os irmãos. Deus abençoe nosso irmão. Muito obrigado. Muito obrigado em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo. Nessa oração, a irmã pede oração pela nova convertida. Ela precisou sair às pressas, né? Irmã Marli precisou sair às pressas porque recebeu um telefonema da família de alguém que não está bem e ela teve que fazer esse atendimento. Mas a gente vai orar agradecendo. Ficar marcando ele que estava afastado esses dias, doente. Ele vai agradecer. Sexta e sábado, pré-congresso dos adolescentes, viu? Sexta e sábado à noite, permitindo Deus, esse trabalho vai ser feito aqui no templo. Nome da igreja, com a paz do Senhor. Amém. Quem vai orar comigo? Quem precisa de oração? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Jesus, por este culto maravilhoso, pela Tua presença, Senhor, pela Tua palavra que foi falada aqui nesta noite. Deus, eu te peço uma semana, Deus, uma semana de paz, uma semana de bênção, Senhor, Deus do céu. Trabalha, Deus, na vida de cada um. Leva-nos em paz para os nossos lares, em nome de Jesus, e eu te peço, amém. Amém. A bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as benditas consolações do Espírito Santo permaneça com toda a igreja, não só hoje, mas para todos sempre. Você diz? Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Todos os homens, por favor, os que tiverem condição, me ajudem aí nesses bancos. Um ao outro ajudou, viu? Cadê o seu amigo do banco para lhe ajudar a puxar o